Bem, meus amigos, mais um episódio do podcast Vale em Pauta. Estou aqui com o William Rodrigues, da Ilustrativa, com o Hildo, na parte técnica, e hoje nós temos um entrevistado maravilhoso aqui, vai ser um papo muito bom. É um médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, que ocupou vários cargos em registro e também foi prefeito da cidade. É o Valdir Moraes. William, com você. É isso aí, doutor. Mais uma vez, um grande podcast. Sabe que é sempre um prazer. Se hoje eu estou aqui dividindo esse microfone com esse monstro sagrado do rádio, Valdir, é porque eu dei certo na vida. Hildo, mais uma vez, obrigado aí pelas partes técnicas. E hoje estamos recebendo aí, né, o seu Valdir Ferreira de Moraes, onde ele é muito conhecido, de fato, por várias gerações, mas sempre tem aquela geração, daquela garotada que está nascendo agora, gente que está vindo de outros municípios, no qual nós vamos trocar uma ideia aí pelo seguinte. Eu tô para dizer que hoje nós vamos conversar com a fonte mais antiga aí no que diz respeito aos antigos ex-prefeitos, né? Porque os que antecederam Valdir, infelizmente já faleceram, né? O José de Carvalho, Dona Elza, né? O José Mendes. E o seu Valdir hoje ele vai nos agraciar com muita história boa do seu currículo, do mandato e muita coisa interessante que eu quero perguntar hoje aí. Seja muito bem-vindo, seu Valdir. Bom, obrigado, né? É um prazer voltar à casa aqui do Dr. Cristiano, rever um filho de um grande amigo, né? De Sebastiãozinho. Isso, é meu avô. É, o seu avô, Isso. perdão. E é um prazer, né? Estou aí à disposição de vocês, naquilo que eu puder colaborar, né? Com a... Valdir, eu vou começar. Vamos fazer. Você é sorocabano, você é de Sorocaba. Como é que foi o teu desejo de se tornar médico veterinário? Vamos começar lá no começo. Como é que foi? Você foi para São Paulo, fez concurso para a USP? Conta para nós como é que foi isso. Bom, eu fui bancário. Eu fui contínuo, fiquei 8 anos no Banco da Lavoura de Minas Gerais, que era o Bradesco da época, né? E eu fui para São Paulo em 65, achando que o banco me aproveitaria em São Paulo, na Rua Boa Vista, que era o Banco da Lavoura, que era regional do Banco da Lavoura, e fazia compensações à noite. Como os cursos da USP normalmente são de período integral, eu achava que poderia, pelo menos tinha a expectativa de que seria, mas o banco furou comigo. Então eu me vi numa situação assim. Eu fui em 65, era mais ou menos maio de 65, 1965. E a minha mãe, como eu fui bancário, sempre deixava, era costume em casa, meu pai deixava o lerite com ela, eu também, o dinheiro, costume antigo, né? E ela ficava guardando aquele dinheiro sem eu saber. Então ela falou assim, não, pode ir, filho, que pelo menos para comer e dormir você vai ter o dinheiro até entrar na faculdade. E isso me deu mais vontade, né? Porque eu queria fazer o curso superior. E na área biológica. Porque quando eu fiz o científico, na época era o científico, né? Você tinha o científico, formava engenheiros, dentistas, médicos principalmente, né? Então eu fui com essa pretensão de fazer o vestibular, o primeiro vestibular unificado da USP, né? E então fomos para lá. E você tinha, dependendo da nota que você alcançasse, você poderia ir para um curso de biologia, veterinária, odontologia e tal. E quando veio o resultado, eu passei na odontologia de Ribeirão Preto, que tinha uma história fantástica no interior. Todo o Brasil sabia. Você deve conhecer, né? E eu passei lá. Mas era em Ribeirão. Eu falei, como é que eu vou, né, sustentar? Eu falei, não, eu não vou fazer então a matrícula. Você tinha 15 dias para fazer a matrícula. Esperei a nova publicação e deu a veterinária de Botucatu, da Unesp, onde eu tinha vários colégios científicos lá em Botucatu. Então eu vou encontrar com meus colegas de científico. Depois
esperei mais uns 4, 5 dias, saiu a chamada da USP, na terceira lista. Então eu corri, falei, ficar em São Paulo, 90 quilômetros de Sorocaba, né, é mais fácil. Aí, essa que foi o pequeno histórico aí de ir para São Paulo. A sua esposa, doutora Inês, também é formada em veterinária na USP. Era sua contemporânea? Entramos juntos. Entraram juntos? Tem, inclusive, em abril. Agora vamos fazer 55 de casado. Né? 60 de namoro. Com a mesma mulher. Entendeu? Então, estamos aí a vida toda juntos. Há mais de meio século aí, juntos, né? O senhor casou em 18 de abril de 1970. Casei em 18 de abril de 1970. Beleza. E Me conta uma coisa. Aí, os dois resolveram seguir a carreira de veterinária. sim, com certeza. Eu fiz o concurso público. À época, o governo federal precisava, no mínimo em 10 anos, ficar livre da febre aftosa, porque havia uma perspectiva muito favorável ao Brasil de ser o primeiro produtor de proteína animal. E, nesse sentido, as secretarias estaduais de agricultura passaram a abrir concursos e nós, só em São Paulo, foram 200 vagas. E eu passei no concurso, numa posição até favorável para escolher o local. E aí eu escolhi registro. Porque a esposa era de registro. O camarada lá que fazia a inscrição, né, fazia o pré-contrato, tudo, falou para mim, Valdir, você conhece registro? Eu falei, eu não conheço, mas é a terra dos pais da minha mulher, né? Que os pais da Inês são de registro. Daqui, a família antiga, tradicional. Nasceram aqui, né? Então eu escolhi registro por questão de afinidade familiar, para deixar a minha mulher contente e tudo. Embora ela, no começo, como ela nasceu na capital, então ela tinha um certo, não digo restrição, mas uma certa insegurança de sair da capital para vir para registro. Mas no final, reclamando ou não, tudo acabou ficando e hoje não quer nem sair de registro mais. Ela é muito conceituada aqui como você, né? Bom, o senhor nasceu em 24 de 7 de 1943. 43. Isso significa que o senhor está caminhando para os 82 anos agora. 82 anos. No meio do ano, né? Isso já só por si só já um grande troféu, né? O doutor falou muito bem sobre Sorocaba, né? O senhor nascido em Sorocaba, mas visou o registro. A pergunta é, o senhor chegou aqui como profissional, tem todo esse viés, né, aí de veterinário, zootecnista, mas já tinha um pouquinho da política correndo na veia ou não? Ou o negócio foi acontecendo de uma forma natural? Não, sinceramente não. O que eu tinha durante a vida, por exemplo, o grupo escolar. Né? Grupo escolar, aquela coisa toda, embora eu tivesse um mau comportamento. Já viu alguém ter 0 de comportamento? Você nunca viu isso, né? Eu tive. Mas eu fui o primeiro aluno da escola, me formar. Olha só. Né? Bacana. Depois eu fui para o ginásio. No ginásio, eu fui presidente do Grêmio, do ginásio. Fui para o científico, fui presidente do Grêmio. Mas não para fazer política, essa política da escola, ideológica. né? É política escolar, estudantil, né? Armar os jogos, fazer teatro, aquela coisa. Né? Não exatamente a política, vamos chamar, tradicional, né? Sim. Mundana. Que ano que o senhor veio de fato para registro? Eu vim em 69, no final de 69, 69. Tá, Que eu tinha quase que um ano antes aí de se casar com dona... Não, com a poucos, doutora Inês. 6 meses antes, na verdade. Uhum. Praticamente 6 meses antes. Então, até tem a data anotada aqui, como eu falei, né? 18 de abril de 1970, o senhor se casou com a doutora Inês Otubo. Esse é o sobrenome, né? O senhor teve 4 filhos, né? Cristiane, a Liliane, o Marcos Paulo e o Renato. Isso. É isso mesmo, né? Eu estava perguntando aqui em off para o senhor sobre sua passagem lá na Ciar, né? Porque a Ciar também tem uma grande veia aí da parte de agricultura e afins, né? Agropecuária e tal.
O que o senhor lembra dessa passagem aí da CIAR? Tal? Como é que foi esse desafio? Porque a CIAR nasceu em 70. Eu acredito que o senhor tenha passado por lá entre final de 70 e início de 80, né? O que o senhor tem de lembrança positiva? Eu ocupei alguns cargos da CIAR, mas não a presidência. Certo. Eu era presidente do Sindicato Patronal Rural. Certo. Que, aliás, ele já existia, só que ele ficou 10 anos parado. E o pessoal me cutucava, porque como eu era conhecido, era casado com a Inês, e a família dela era daqui, né? Então o pessoal ficava me cutucando. Sabe quando opa, chegou um parente nosso, aí vamos, né? Vamos usar. Então, por isso que eu ocupava alguns lugares para, por exemplo, como presidente do sindicato patronal, você participar da CIAR era interessante, porque você abria campo, você debatia ideias e trazia projetos na área com apoio de outra entidade além do sindicato patronal. O senhor também foi supervisor subregional da CAT? Eu fui delegado regional primeiro, que pegava 23 municípios do Vale, né, com as casas da agricultura. Então, aí já virei um pouco burocrata, porque para você ter gestão, né, ainda mais que participava na época de um programa do Estado, que era para... eles selecionavam técnicos que tinham alguma veia de gestor, porque às vezes o técnico não é um gestor, né, sabe disso, ele cuida daquilo especificamente, mas não tem aquela, como é que se diz, aquele preparo de gestão. E para mexer com a coisa pública, principalmente, você tem que saber mexer as peças, senão você não consegue movimentar a máquina, né? Ela é muito pesada, máquina pública. Me conta uma outra coisa, Valdir. Aí, quando você decidiu disputar a prefeitura de Registro, como é que foi a história? Olha, eu não, sinceramente eu não esperava. Eu participava do Lions Club, da CIAR, como eu me movimentava muito, então eu tinha vários nichos. Amigos. Então o pessoal ficava. E Registro, o que mais a gente ouvia na época era assim, pô, Valdir, precisava dar uma oxigenada, né, nessa política. Eu falei, e a gente apoiava muito o prefeito José Mendes. Certo. Que ele era um amigo pessoal. Foi prefeito de 73 a 76. E era um bom prefeito, né, o José Mendes. E é um cara correto, um cara honesto. Mas o pessoal tinha esse sentimento de acabar com essa hegemonia dos Carvalhos? Então, não era só o Carvalho. Na verdade, era assim, olha. O Zé de Carvalho era um cara muito dinâmico. E era, claro, não era do meu perfil. Certo. Mas você não pode deixar de admitir que ele era um cara que, com coragem, ele fazia as coisas meio assim, meio de maneira meio abusada, mas de qualquer maneira ele era um cara... Tem um legado dele, né? Tem um legado dele, né? Muitos legados na cidade. E eu, na época, fui sendo pressionado, né, para ser candidato. E, na época, a Arena, o pessoal quis me filiar na Arena, porque eu não era filiado a partido nenhum, né? E eu também não tinha muita coisa assim a ver com a Arena. Eu fui presidente do Centro Acadêmico da Veterinária de São Paulo, Centro Acadêmico. E lá nós tivemos várias brigas. Embora a gente combatesse o pessoal assim, mais voltado ao comunismo, ao socialismo, que a briga era feia na época. O meio universitário, a USP era brincadeira. Era brincadeira. E na época, o Zé Dirceu, por exemplo, ele era um aluno profissional da PUC, no curso de Direito, que não frequentava aula, ele só fazia política acadêmica, estudantil. E ele ia lá no campus para levantar o pessoal para ganhar o Diretório Central dos Estudantes. E eu participava do Diretório Central como presidente do Centro Acadêmico. E aí começou a briga nossa. Derrotamos Zé Dirceu ali na universidade e ficou uma chapa da USP, mesmo sem a influência externa, né? Boa ou má, a composição ganhou a eleição,
Né? Podemos dizer que o senhor sempre teve um pezinho lá à direita, no espectro político ou não? Não, eu sou de uma família conservadora. Certo. Na minha época, você não tinha muita noção de direita e esquerda. A única direita e esquerda que eu conhecia era da França, que nasceu lá essa história de esquerda e direita. Tinha os caras que apoiavam, os jacobinos lá, apoiavam a direita, a esquerda, não sei, e outro lado, não que era contra, então ficava à esquerda no parlamento. Então, nasceu esse negócio de direita e esquerda. Esse era o conceito que eu tinha. Mas, assim, tinha uma pequena noção, né? Porque o Arena tinha uma leve ligação com a questão do regime militar, certo? E quando se falava, assim, Lula, PT, todo esse pessoal, tinha uma noção ali de socialistas e comunistas que dava uma ideia também de esquerda, né? Então, acredito que deveria ter alguma divisão para esses lados, né? Tinha, e na universidade, porque a esquerda ela tem o privilégio de conquistar a juventude. Porque ela tem primeiro que você pega a juventude, que é contra pai, contra mãe, quer liberdade, ele quer fazer a coisa por conta própria. Né? Todo mundo é assim, eu fui assim também. Todo mundo. Né? Até aquele ministro da Economia, o Campos lá, o pai do Campos Neto. Roberto Campos. Roberto Campos. O Roberto Campos, ele falava assim numa entrevista que ele teve lá, sei lá como uma TV aí, ele falou assim, e aí, o senhor já foi da esquerda, o senhor já foi, como é que fala? Socialista? Ele falou assim, bom, eu, como toda coisa juvenil, eu também fui, né? Mas desisti, né? Larguei mão. Né? Então tem essa história, é coisa juvenil e atrai muito a juventude. Porque ela quer, você pinta aquilo e depois ela avançou mais porque a esquerda mundial, ela passou a adotar o pensador, o italiano, lá, o pensador italiano, né? Como é que era o nome dele? Lembro já, o nome dele lembro já. E ele falava assim, sem tiro, sem canhão, sem nada. Vamos destruir a cultura. Vamos destruir a educação. Seria o Lenin, não? Não, ele era italiano. De Masi, não. Como é que é? De Masi, né? É? Masi, né? Não é Masi? Bom, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta nisso. Mas o importante é que ele mudou totalmente a receita para você dominar, alcançar o poder dentro da linha leninista, né? E com isso ele, como é que se diz? Conseguiu, né? Tanto que você vê a cultura está na mão. Essa linhagem que o senhor está falando aí está me lembrando muito Karl Marx, né? Só que Karl Marx era inglês, Gramsci. né? O gramscismo. Gramsci. Gramscismo. Volta, esse é o pensador italiano. Boa. Esse é o pensador italiano. Certo. Não, o Marx não. O Marx já é de 1800 e pouco. Velho. Ele fez lá o Capital. Mas retornando aqui, muito me deixa assim surpreso, né? Porque o José Mendes, ele governou de 73 a 76, quando o José de Carvalho voltou a ganhar. No caso, depois, né, tem todas as discussões aí de Elza Carvalho ter sucedido ele. E aí, o José Mendes, quando você olha pela forma natural da história, seria o candidato, né? Porque ele tinha o eleitorado, mas escolheram o Valdir Moraes, no qual saiu o vencedor daquele pleito. Sabemos que o senhor governou de 89 a 1992, certo? E eu já vou direto aqui para um assunto que eu tô louco para perguntar. Em 89, logo no primeiro ano que o senhor esteve lá administrando o registro, duas coisas aconteceram que vêm de encontro com algo que não corrobora com a fala dos vereadores de hoje em dia, que a grande imprensa só fala de registro quando tem enchente, tem acidente, tem isso, tem aquilo, de conotação negativa, né? Vamos lembrar que em maio, né, de 1989... aconteceu Cidade contra Cidade lá do SBT, né? Foi. E depois, em agosto, a TV Cultura veio aqui, fez um programa de 52 minutos, né? Falando sobre cultura, sobre exatamente tudo que tinha de positivo na cidade, no qual o senhor também estava como prefeito. Só aí, eu já garanto,
falo para você, vereador, que está sempre falando lá que a imprensa só cobra registro em momentos negativos, isso é mentira. Porque a imprensa também deu muita voz para registro em formas positivas. Foi. E aproveitando essa deixa, Valdir, vamos falar primeiro do Cidade contra Cidade. Como é que foi que você encarou aquele momento, maio de 1989, como é que foi participar lá no SBT? Bom, na verdade a gente foi... havia uma pressão, né, para que registro participasse. Estava na moda, né? Era um programa de grande audiência. E eu falei, não, vamos. Bora. Se é para promover Na a época, cidade... Estava concorrendo a uma ambulância, né? Tinha que dar visibilidade ao município, né? E isso cabe ao prefeito tomar a frente. Você não pode se negar, Sim. né? E agora, mas o que nós vamos mostrar? Porque lá você ganhava com os quadros que fossem apresentados. Sim. E o pessoal foi bonito. Porque o pessoal treinou, suar a camisa mesmo. O pessoal suou a camisa para poder... O diabinho nadou, o diabinho nadou lá na piscina, teve quadro de música, Exato. A banana foi apresentada lá em suas diversas formas, Exato. Mas infelizmente não deu, porque foi registro versus Pirassununga, né? E Pirassununga acabou ganhando. Acabou ganhando, por pouco, mas ganhou. Você como prefeito, você acha que ajudou de alguma forma claro, a visibilidade da cidade? E esse papinho de que a imprensa só olha para registro de forma negativa, o senhor concorda com isso? Não concordo. O que precisa é ter gente preparada aqui para poder vender a cidade. Trocar ideia, defender a cidade, mostrar as coisas boas. Inclusive, deixa eu fazer um merchan rapidinho aqui, doutor, pelo seguinte. Na última resenha registrense lá que eu fiz, que conta a história das emissoras de rádio, inclusive a 99, eu coloquei um trechinho desse programa que mostra o senhor lá, em 89. Então, para quem tiver curioso dessa época, vai lá no canal Resenha Registrense e assista lá. Valdir, só colocar uma coisa para não Pois não. esquecer. Eu queria que você falasse sobre uma realização tua que foi muito importante quando prefeito. Aquela semana de arte e cultura. Dá os detalhes. Foi uma ousadia da nossa parte, né? Você sabia disso, não? Sim. Porque até então nós não tínhamos uma estrutura para trazer um evento dessa grandeza, magnitude. Mas o pessoal ficou tão entusiasmado, os professores me ajudaram muito, as professoras, né? E nós começamos a desenhar como seria desenvolvido os eventos. Então tinha o RBBC, você tinha uma sala que cedida por uma entidade, e tinha o salão paroquial, tinha vários, porque tinha que distribuir as várias oficinas de arte. Você tinha, por exemplo, que ia falar sobre o aspecto de artesanato, a cultura caiçara, o ribeirinho, você tinha a culinária, você tinha a parte mesmo de veio o Gabeira para bater. A turma bateu nele, ele bateu na turma. Fernando Gabeira teve Fernando sucesso, Gabeira. Né? Então foi convidado gente de peso. E nós, na época, o grande desafio para nós era adquirir o KKK. Que o KKK estava abandonado. E nós tínhamos que adquirir o patrimônio, tombá-lo, que não era tombado, né? E daí passar a fazer a restauração, né? Então veio a Bia Lombardi, Bia Lombardi não, como é que era o nome dela? A esposa do Lina Bobardi. Lina Bobardi. Ela veio, inclusive ela capitaneou, fizemos até uma placa para ela lá. Deve ter até hoje lá, se não tirar a placa. E ela ia arrecadar recursos junto a várias entidades de banco de São Paulo para poder arrumar o dinheiro para fazer a restauração do KKK. E nós fizemos a compra e pagamos em um ano, eram 14 condôminos. Né? Nomeamos um liquidante, e esse liquidante reuniu os condôminos e não foi fácil. Foi a forceps para poder a coisa andar. Que nem todo mundo concordava e tal. Um concordava, mas tinha um filho que não concordava e tal. Deixa eu só abrir um pequeniníssimo parênteses aqui, Valdir. Porque Newton Hirota, em diversas vezes, ele falou que o KKK pertenceu ao avô dele, Eiro Hirota. Né, não, que foi era um condômino. Certo. Isso na época da Segunda Guerra Mundial e tal, né?
pertenceu ao avô dele, Eiro Hirota, no qual depois do falecimento pertenceu à mãe, né? Depois que pertenceu à mãe dele, que aí foi pertencer a esses... Não, essas nessa pessoas... época eu estava já na prefeitura, já estava com o projeto de... só que a gente não divulgava muito, porque era uma coisa muito ousada. E eu não gosto de você anunciar coisa que depois você tem que falar, ó, gente, não deu. É chato. Tem que concluir para depois... Você tem que pelo menos mostrar que você fez o esforço e falar, ó, infelizmente não deu. Mas você anunciar que vai fazer parece promessa de político de palanque, né? Isso é chato. Então, nós conseguimos negociar com os 14 condôminos e finalmente adquirimos, isso em menos de um ano. Certo. E aí passamos a... Por isso que trouxemos o evento. Foi nesse ano que foi tombado pelo Condefat. Um pouco antes. Tá. Foi 87. Condefat. Agora aí eu não sei dizer se foi 86 ou 87. Uma coisa assim. Mas não tenho certeza. Então é um feito que eu... Na sua administração, você que trouxe o KKK para o patrimônio municipal. Só que não foi possível fazer a restauração. A gente não tinha linha de crédito do governo do Estado, né? E o governo do Estado, à época, ele não era do nosso lado, assim, para a gente poder pleitear uma verba especial, né? Então, isso. Agora, a outra coisa que me deixou muito, assim, que eu ficava mesmo de cabeça, mesmo em cima, era o saneamento de registro. Então, você tinha, por exemplo, a Vila Tupi, que era o Morumbi de registro, não tinha um metro de esgoto. Tudo asfaltado, que era mais fácil asfaltar do que você fazer o saneamento. Falei, não, gente. Primeiro que não tinha reeleição. Né? Porque quando tem reeleição, você enfeita aquele primeiro mandato, tudo tal, e, né? Mas não era isso também que motivava. Então eu falei, não, vamos abrir essa coisa aí. A Sabesp tinha um plano quinquenal e não estava listado. Já era Sabesp, não era Sanevale? Já tinha passado da Sanevale para a Sabesp. Né? Então eu falei assim, vamos rasgar esse treco aí. A prefeitura ajudou. Na época, se não me lembro, eu não tenho certeza, mas era o engenheiro Irineu Yamashiro, que era o executor da obra, um cara fantástico, trabalhou bem pra caramba, e menos de, acho que de 8 meses a 9 meses estava pronto. Só que o asfalto ficou cicatrizado, né? Porque não tinha dinheiro para fazer uma nova, o recapeamento. Então a gente meteu a massa asfáltica em cima de onde foi o buraco, depois cedeu, né? Mas pelo menos o pessoal tinha... depois nós fizemos, no ano seguinte, nós fizemos a Vila Nova toda, o esgoto da Vila Nova. Também, com dificuldade, o governador, o governador era do MDB, que era contrário a nós, e na Servaz a gente tinha certeza que registro finalmente chegava a ponto de iniciar as obras. Estava em Iguape a Servaz, que era a empresa contratada pela Sabesp. Aí veio a notícia, né? O Wilton, que era um grande amigo meu, era superintendente da Sabesp. Lembra do Wilton? Wilton Carneiro. Wilton Carneiro, grande amigo. Muito boa gente. E uma saudade dele, um cara muito bom. O Wilton pegou e falou, Valdir, esquece, não vai ter. A Servaz não vem para cá. E a ordem do governador era para pular registro. Eu falei, tá bom. É assim? Tá bom. Reunimos o pessoal, emprestaram máquina, fizeram, comprei alguns tubos e começamos a rasgar a rua Amapá. Botamos uma baita placa, assim, aqui inicia o saneamento da Vila Nova. Não tinha 1 metro de esgoto aquela coisa. Né? E aí rasgamos. E a tribuna, botou prefeito, como é que eles falam assim? Prefeito abriu, rasgou a camisa e vamos em frente e vai fazer a obra. Né? Está negociando, e estava mesmo negociando recursos, mas nunca chega. Você sabe que aí leva um ano, se chegar leva um ano e meio. Né? Aí, aquilo lá, na semana seguinte, a Servaz disse, não, nós vamos mandar um grupo inicial aí
para continuar, porque eu fui abrindo a vala, que é a parte mais fácil, né? Então, eu dava muita atenção à parte de saneamento. No primeiro ano, levamos água para Arapongal não tinha água. Negociei com a Sabesp para levar água do lado de lá, né? O antigo Arapongal, que era mais populoso. Levamos a água para lá. Depois fizemos saneamento ali no bairro. E esse saneamento já tinha no nosso teto saneamento. E quando nós fizemos o Probase, que nós negociamos com o governo federal, nós arrumamos dinheiro e asfaltamos toda a cidade, do nosso teto, SECAP, né? E com isso, por exemplo, o único problema que deu no nosso teto é que o padrão de rua lá, ele, quando chovia, jogava água dentro da casa. Então nós tivemos que criar uma canalização para pegar a água de chuva, certo? E fizemos todo o asfalto, tudo com água de chuva, para cair lá no Carapiranga, lá embaixo. Então essa era a tensão maior nossa, era com o saneamento. O pessoal até me criticava. Pô, prefeito que faz obra enterrada, não ganha eleição. Falei, mas meu amigo, eu não estou aqui só para ganhar eleição, estou aqui para executar, né? Bom, como o senhor já bem disse, né, a reeleição não existia, então estamos aqui para fazer o melhor, né? Eu preciso ainda voltar um pouquinho aqui, só para concluir o que eu iniciei falando, sobre registro aparecer na TV, que quando chegou agosto, a TV Cultura veio para o município e gravou A Cidade Faz o Show. A Cidade Faz o Show. O que o senhor lembra dessa época? Deixa eu só fazer um comentário rápido, porque eu estou atrás dessa fita, eu assisti alguns trechos dela, né? Vejo que mostrou muita parte cultural. Ela existe, doutor, ela está em formato VHS, já entrei em contato com o SEDOC, mas a TV Cultura me cobrou R$15.000 para me entregar uma cópia dessa fita. Então, estou conversando aí com o Samuel, quem pode me ajudar para conseguir, para liberar para registro de forma gratuita, para que isso faça parte do acervo da cidade. Mas, o que o ex-prefeito Valdir Moraes lembra dessa época aí? Eu lembro muito da Inesita Barroso. Isso. Ela fez um show espetacular e ela dominava mesmo, né? Isso me lembro bem. Teve vários quadros, mas... O que eu vi da fita, a fita termina com o Trio Lembrança, lá tocando na Praça Beira Rio e tal. Sim, também. Mas, pelo que eu vejo dos 52 minutos, foi bem focado na nossa cultura, mostrando o que tinha de melhor. Exato. Né? Comandado pela Inesita Barroso. Você chegou a conhecer? Assim, só pela TV Cultura, né? Não pessoalmente. O prefeito deu alguma palavrinha lá na época, não? Não sei se era de costume eles pegarem alguma palavra Era costume. Eu não sei se eles gravaram antes. Certo. Ou talvez lá no local, não. Mas eles fizeram uma gravação antes para a apresentação da cidade e o prefeito falando. Isso eu me lembro. É curtinho, mas apareceu. Tá certo. Valdir, outra questão. 4 anos de prefeito. O que se deixou dessa administração que se orgulha? O que você achou que foi a melhor obra sua? E, por outro lado, o que ele amolou, o que ele deixou chateado? Olha, o que me deixou chateado eu até esqueço. Isso é ótimo. Eu sou um cara muito... Eu também sou assim. Eu sou um cara generoso comigo mesmo, sabe? Então faz bem pra gente. Eu me poupo de coisa lá, porque sempre você vai ser alvo de crítica. Tem coisas ousadas que a gente fez. Quando nós reformamos a Praça Joia, né, a gente criou lá um parlatório. O parlatório, inclusive com lei, que você podia dizer o que você quisesse. Você podia ofender o prefeito, ofender o vereador. Tipo Speaker's Corner de Era Londres. um parlatório ali, da Praça Joia. Hoje seria um negócio inimaginável, mas tudo bem. Então, na época, eu fiz o parlatório que era para o pessoal se expressar, xingar o prefeito, se por causa você não cortou o mato da minha rua, você fez isso mesmo e indo aquilo. contra o senhor, vamos deixar Não tem claro. importância. Larga o pau. Claro, quando você faz, você não sabe quem vai falar. Ele era protegido por lei municipal. Tem lei a respeito disso, do parlatório. Né? Então, eu tenho orgulho disso, dessa atitude, porque você mede, às vezes, satisfação por obras e por atitudes. Essa é uma atitude que me deixa satisfeito.
né? Na Praça Benedito Barbosa, né? Benedito Barbosa, um médico famoso aqui, muito bom. Muito bom. O filho está aí até hoje. Então, eu me lembro da obra assim, conjunta. Não é fácil em 4 anos você fazer um conjunto habitacional Shangri-La com 555 casas. Não é fácil você pegar 25 famílias que estavam sobrevivendo numa antiga fábrica de doce à beira do Rio Ribeira, vítimas da grande enchente de 83, que é a enchente centenária que deu. Esse pessoal perdeu tudo, até a dignidade, Sim. pra você ter ideia. E eu tinha que dar um jeito, caiu na minha mão. Eu falei, não, eu vou me arrumar. Teve aí um apoio do dono lá do Jardim Paulistano, acho que é Bandeirantes, Imobiliária Bandeirantes, né? Cedeu 50 lotes para a prefeitura. Mark. O pai do Mark. Pai do Mark, que era grande amigo nosso. Ele falou, não, Valdir, vamos fazer esse código. Que eu convenci, como o paulistano, ele estava fora do centro, bem distante, a venda de terrenos era dificultada, você sabe, não tinha um aspecto comercial, aquele chamamento, marketing, não tinha. Se ele cedesse aquilo, começava a movimentar, a criar, e criava uma expectativa maior, melhor para o bairro. Foi o que aconteceu. Tivemos alguns problemas. Por exemplo, quando nós fizemos a doação dessas 25 casas que nós construímos com fundo de reserva do Shangri-La. Porque lá do Shangri-La a gente teve um fundo, né, que era reservado para outras coisas, vocês entendem, né? E nós usamos esse recurso para construir as 25 casas. Para garantir que essas casas não fossem vendidas, a gente colocou as casas no nome do filho mais novo. Não importa se tivesse 1 ano, 2 anos, né? Que aí amarrava, não podia vender. Ou vendia no mercado negro, mas aí respondia criminalmente, né? Então nós fizemos tudo isso. Certo. Aí você faz 555 casas, faz as 25 casas de gente que não tinha mais nenhuma expectativa. Você asfalta toda a Secap, faz um jardim maravilhoso na Secap na época, que tem até hoje o jardim. Você vai no nosso teto, pega um bairro inteiro, que era terra, você asfalta todo pelo projeto Probase. Você pega Quixagiro Muraoka, que era uma enorme ferida urbana. Você descia da rodoviária, descia da praça, chegava naquela coisa que tinha geladeira, tinha tudo, fogão, uma bicicleta, ligeira. Até um imenso sofá. Certo. Lá dentro da coisa. Nós fizemos uma obra gigantesca ali. Nós só não fizemos na beira da canalização que foi feita, a Sabesp realizou um cordão de coletor de esgoto, e todo esgoto para não cair no tubulão que ia para o Ribeira. Até essa preocupação houve com o meio ambiente. Teve um plano de iluminação também, que o senhor iluminou mais de 1000 pontos escuros na cidade. 1000 pontos. Com um porte de 89 é muito significativo. Na época, eu não saberia dizer o valor hoje, quase 12 milhões de cruzeiros. A moeda era cruzeiros, que nós fechamos com a CESP. Era bairro periférico, principalmente, e iluminamos a marginal da BR na cidade, até a ponte do Rio Ribeira, até a ponte. Nós fizemos, não sei se lembra, em 90 que nós inauguramos, quando o registro completou 45 anos de idade, né? Então, você faz isso em 4 anos. A eletrificação rural estava todo vapor também, né? Porque levava energia para os bairros aí. Nós tínhamos o Eletrocampo, que era um programa do governo federal. Só que não era 100%. A prefeitura tinha que entrar com algum recurso. Isso era negociável, né? O que mais que eu poderia dizer assim? E umas coisas que eu me orgulho muito, no sentido de satisfação, né?
é a prioridade que nós demos à educação. Porque a minha bandeira na campanha era educação. A educação seria a prioridade. Na primeira semana que eu ocupei o gabinete do prefeito, nós enviamos para a Câmara, que tomava, em fevereiro, ela teria nova composição dos novos eleitos, uma tabela especial de vencimento para professores. O professor de registro passou a ser o mais bem remunerado do município. Inclusive tinha médico e higiênico que torcia o nariz para mim. Porque o professor passou a ganhar mesmo. E tanto que deu certo, o professor da rede municipal, né? Claro, que eram pré-escolas, né? Então, esse avanço propiciou o Estatuto do Magistério, que não existia, a lei que permitia aos professores que não tivessem a pedagogia, tivessem 2 anos para fazer o curso, para poder se manter, para ser efetivado. Se não passasse, não era efetivado. E abrimos um concurso. Teve mais de 1.500 candidatos. Candidatos de Santos, Sorocaba, de Minas, Paraná, por causa do salário, do din-din. Vieram atrás pelo salário. Então isso me reconforta, porque a gente deu muita prioridade. A dona Elza tinha iniciado na Vila Nova um prédio do ensino supletivo. Nós demos prioridade para aquilo, terminamos aquilo. Hoje leva o nome do filho do Zé Mendes, o Ricardo José Mendes. Ricardo José Mendes. Ricardo Pussi Mendes. Ricardo Pussi Mendes, é verdade, desculpa, Pussi Mendes. A eleição de 92 teve nomes fortes ali, como a própria dona Elza Carvalho, Laureano, né, esteve com a gente aqui recentemente, e o próprio José Mendes, que dizem, né, que naquela época era sorteado os nomes, né, dona Elza ficou em primeiro, né, era sorteado a ordem de votação ali na ficha, né, dona Elza ficou em primeiro, o José Mendes ficou em quinto, Laureano ficou em sexto, etc e tal. O que eu queria perguntar? A sua gestão, o senhor considera que a sua gestão favoreceu para que o Zé Mendes ganhasse a eleição para assumir de 93 para frente? Porque, obviamente, o senhor deve ter apoiado ele, né? Não, aí não. Aí tem uma tretazinha. Por exemplo, em 82, acho que aí essa questão de nomes ocorreu em 82. 82? Eu participei da eleição, porque era assim, a lei eleitoral obrigava que os partidos eram 2 partidos, Arena e MDB. Cada partido poderia apresentar até 3 candidatos. Arena 1, Arena 2, Arena 1, Arena 2, Arena 3. Né? E eu fui o Arena 2. Tinha a dona Elza, tinha eu como segundo, tinha o João Camilo como terceiro. O Laureano também estava no pleito. Do outro lado, era o Zé Mendes. Aliás, o Zé Mendes acho que até ficou, porque como ele entrou no final, que ele não era do MDB, ele acabou entrando dentro do prazo como candidato. Então tinha o Laureano, eu não me lembro se eu não me lembro o outro, e o Zé Mendes, esse terceiro eu não me lembro quem era, não sei. Zé Joaquim, será que era o Zé Joaquim? Possivelmente seria o Zé Joaquim, o candidato. Eu não me recordo. O que aconteceu? O Zé Mendes já tinha ganho de cara, porque ele era uma pessoa muito respeitada, era uma pessoa, assim, muito... tinha muita empatia, né, com o público jovem, principalmente que ele era professor de educação física do Fábio Barreto. Né? E aí eu falei, aí eu vou disputar, porque ele não queria sair, porque eu sempre apoiei o Zé Mendes. Mas o Zé Mendes não resolveu sair na última hora, candidato. Certo? Aí cada um por eu si. Eu tenho palavra, eu também não vou, não, gente, agora meu amigo, então eu vou, não, pera um pouco. Isso não é correto, eu não fui criado assim. Tá? O que aconteceu? Eu fui muito bem votado. Foi uma surpresa na eleição. E a dona Elza havia perdido por pouca margem para o Zé Mendes,
na primeira posição. Mas o que mandava era a soma da legenda. Arena 1, Arena 2, Arena 3. Entendi. E aí dava uma diferença. Certo. Porque o Laureano não carregou, o outro candidato carregou, só o Zé Mendes que se pontuou, e pontuou bonito. Só que não o suficiente para ganhar na geral. E aí eu fiquei com uma promessa para 88. Quer dizer, minto, 86. Só que aí houve um projeto na Câmara, no Congresso, para como é que se fala? Coincidência de Mandatos. Aumentaram 2 anos para prefeito. Então a dona Elza passou a ter 6 anos para governar. Foi isso mesmo. Depois é que veio a eleição de 88, onde eu fui eleito. O Zé Mendes saiu, né, aí teve acho que 9 candidatos, saiu o Iamada, saiu o Agenor pelo PT, não, Agenor pelo PT não, se não me engano, o Sidão do PT, que é um grande amigo da família, e eles, e aí acabei ganhando. E eu estava até bem pela tribuna, eu tinha mais de 1000 votos na frente. Só que nesse ano, 20 dias antes, 20 dias não, uma semana antes da eleição, meu pai faleceu em Sorocaba. E eu, eleição que se dane, né? Eu corri para Sorocaba, né? Tinha minha mãe e tudo, eu fui apoiar a família, né? E acabei ficando 2, 3 dias. Aí me liga o Ribamene, né? Ele falou, chefe, Ronaldo, chefe, vai voltar hoje? Falei, não, eu não pretendo voltar hoje. Olha, eu falei, o que você quer falando? Fale. Eu falei, olha, tá virando a coisa aqui na Vila Nova, já virou. Eu falei, virou como? Mas virou, pô. Se você não vier aqui, babau. Não, já era. Aí, à tardezinha, eu saí de Sorocaba, já tinha confortado a família, vim para cá, e foi uma pauleira. E acabei ganhando por 375 votos. Olha só. Uma urna. Uma O urna. prefeito é super apertado, né? Mas eu... Vamos fazer uma pergunta agora que você gosta de fazer com o Valdir sobre a política atual. Faça aí. Eu preparei uma última pergunta, Então, o doutor pode fazer. Não, sabe o que é, Valdir? Como é que você está vendo o quadro da política nacional? Que eu lembro que uma vez, não sei se eu estou errado ou não, talvez a memória falha, você fez campanha para o Hermílio de Moraes. Fiz. Uma pena que não foi eleito, teria sido um grande governador, né? Você sempre teve infiltrado, gostando de participar desse tipo de atividade. E agora... a eleição vem aí. O que você pretende fazer? Qual que é? Hoje você é dirigente do Novo. Dirigente do Presídio Novo. Há um ano, praticamente. Um ano. Próximas eleições, o que você imagina? O que o teu grupo pensa em fazer? Como é que você vai atuar? Olha, o meu grupo político é conservador, né? E o nosso compromisso no Novo, pelo menos a chamado do próprio partido, nós queremos eleger senador o Salles. O Ricardo Salles, que é um bom nome, ele é bem respeitado. O Novo também granjeia um grande respeito da população em geral, principalmente do mundo político, né? E esse é um caso que está definido. Agora, os outros, e caso o Bolsonaro ele consiga ser elegível, né? Ele consiga reverter, nós vamos apoiá-lo, claro, isso já é definido. Ou então quem ele indicar, porque caso ele não possa, ele vai indicar alguém. Então a gente vai apoiar, a gente está disso de braço dado, isso aí não temos nem o que esconder, né? E parece que o jogo está virando, né? Isso é assim que eu vejo a política. Tem o Tarcísio, que seria um regra 3 aí no caso do próprio presidente Bolsonaro não conseguir ter a condição dele revertida, né, de elegibilidade.
Tarcísio está aí. Aliás, o conservadorismo é o que tem mais nomes. Você tem o Zema, você tem o Caiado, você tem o Ratinho, você tem, enfim, muita gente. Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso. Você fala no Tarcísio. Agora, tem um nome do seu partido, o Zema, que é um governador de Minas muito bem avaliado. Se o Zema sair, como é que é? Você vai ficar com o Tarcísio ou com o Zema? Não, aí é que tá. A gente precisa chegar num... Porque o Novo também, assim, o Novo não é um partido que ele decide e acabou. Não. Ele leva em conta as circunstâncias, né? No caso vai depender muito da marcha pré-eleitoral, né? Não adianta você querer anunciar um candidato que você fala hoje, às vezes tem o respeito, tem que o Zema, por exemplo, uma unanimidade em Minas. Ocorre que vai lá na frente, coisa que me assusta. Por exemplo, o Caiado. O Caiado é muito bom em Minas. Na última quest que foi feita aí, ele aparece com o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, com 3,4%. É líder em Goiás, né? É Goiás, ela é regional, tem liderança regional, não é uma liderança nacional. O próprio Tarcísio precisa de uma projeção nacional. Também é muito São Paulo-Rio. Então, eu acho que para mim a eleição à presidência e ao Senado e deputado está longe ainda. Porque política é muito dinâmica. Então você não pode amarrar o burro bem antes da coisa. Tem que ter prudência. Bom, Aldir, vou tocar aqui num assunto que é muito discutido. Eu acho que esse assunto é discutido todos os anos em registro, desde que registro existe, eu acho. Desde 1944. 30 de novembro de 1944. Eu acho que é desde essa época aí. Em maio de 89, o SBT veio aqui, fez um vídeo de aproximadamente 1 minuto mostrando aí e tal. Tá lá no meu canal, Resenha Registrense, para quem quiser ver. Eles trouxeram uma informação de que Registro, naquela época, já tinha 60 mil habitantes, né? Aí eu te pergunto, o senhor como ex-prefeito tinha, né, abertura em vários segmentos aí da comunidade e tal. Ou o SBT errou por muito, ou o IBGE não vem fazendo um trabalho muito bem feito aqui nos últimos anos em registro. Porque se há 35 anos atrás falávamos em 60 mil, como que em pleno 2025 o registro tem só 59 mil e uns quebrados de habitantes? Olha, sinceramente, eu não tenho essa capacidade técnica para poder fazer essas avaliações. O que eu posso garantir para você, aí sim, registro. Na época que eu estava na prefeitura, estava com praticamente 54 mil habitantes. Certo. Porque o IBGE na época ele era tinha uma credibilidade imensa. Parece que foi até o primeiro censo, mais ou menos dessa época aí, né? O Exatamente. primeiro censo oficial, né? Foi. Agora, ocorreu o seguinte, na eleição, no primeiro mandato do Samuel Moreira, que isso foi de 2000 97 a 2000, isso. Houve o problema do pessoal que foi para o Japão. Mais de 2.000 pessoas foram para o Japão. Trabalhar no Japão. A queda das fábricas de chá, de beneficiamento de chá, também ajudou a diminuir a população de registro? Exatamente. Muita economia estava muito fraca, certo. E o pessoal, o Japão, precisando de mão de obra barata, e os Nisseis daqui partiram para o Japão. Isso aí que eu sei, tem uma... Sem contar o que foi para Santa Catarina e para o Paraná. Santa Catarina está lotado de registrense. Tem um bairro lá chamado Vila Registro, em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Tem um bairro chamado Vila Registro. Concentração de registrense. Registrense. Apesar que não é só registrense. Eles botaram o nome de registrense porque os primeiros foram de registro. Mas o pessoal do Vale do Ribeira que vai para lá, mora na Vila Registro. Tá. Mas para encerrar, o senhor tem a convicção de que hoje temos só 59 mil uns quebrados de habitantes? O senhor calcula que temos aí por volta de uns 70 mil? 60 mil, acredito hoje, porque
houve muito, a gente percebe, tem coisas muito visíveis, palpáveis. Você vê, por exemplo, você vai no trânsito de registro, mesmo considerando veículos de fora, e tem bastante, pô, você fica aqui na H-Matsuzá para atravessar esse viaduto, é um tormento. Então é complicado, por isso que à época, há 30 anos, a gente tinha feito o plano diretor viário, que era justamente para prever. Os prefeitos passaram, não se debruçaram sobre o plano, né? Nós, por exemplo, a única coisa que sinto uma certa decepção comigo é de não ter conseguido fazer a ponte sobre o Carapiranga. Porque quando nós abrimos a estrada do aeroporto, asfaltamos, ela ficou belezinha, inclusive a Unisep foi para lá, na época nem era Unisep, era Celisul, foi para lá. O terreno. E nós, com a ponte, facilitaria muito, porque quando eu adquiri aquela área, tem um minuto aí, não? Tá, por exemplo, no segundo dia que eu estava sentado no gabinete meu lá, segundo dia, entra lá um funcionário do cemitério aqui, fala assim, o senhor João Batista, que era o meu chefe de gabinete, que dá uma saudade imensa, conheceu o senhor João Batista? João Dentinho? João Matarazzo? João Dentinho. Então, ele falou para mim assim, ele falou assim, prefeito, tem aí, parece que era Hermógenes, não sei, o Hermógenes está aí, quer falar com o senhor, aí ele está preocupado, ele já veio ontem à tarde, quer falar com o senhor. Eu falei, mas o que é, João? Não sei, ele não abriu comigo, o senhor sabe como é que é, né? O pessoal quer falar com o prefeito. Eu falei, tá, manda entrar. Prefeito, parabéns, tudo pela sua eleição, a família inteira votou no senhor, mas tem uma notícia não muito boa para o senhor. O que é? Só tem 4 vagas no cemitério da Saudade. Quem não tiver jazigo vai ter que enterrar ou em Juquiá, ou em Sete Barras, ou no Capinzal, que o Capinzal tem um cemitério. Falei, muito obrigado, pô, logo de cara, assim, bela notícia. Daí que nós corremos para fazer o Parque da Paz, o cemitério no nosso teto, lá. Aí que nasceu, e com tremenda dificuldade. Como aquela área, ela tem lençol freático muito superficial, chuva, né? Nós tivemos que fazer caixas de concreto para não danificar o meio ambiente e ter a aprovação do meio ambiente. Sim. Porque não depende só da vontade do prefeito, depende dos órgãos competentes aprovar ou não aquilo. E aprovaram. Então, está lá o cemitério. Poderia ser melhor? Poderia. Ter um acesso melhor? Tudo bem. Mas era o que a gente tinha na época também. Você não pode exigir assim, uma coisa de supetão, pô. Não tem onde enterrar. Onde que vai a fome do prefeito? Registro, lugar onde não tem onde enterrar. Lugar onde não pode morrer. Pode morrer. Como eu falei no começo, o bate-papo com o Valdir Moraes leva 2 dias. Sim. Infelizmente o tempo é curto. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, doutor Valdir, que eu conheço também há muitos e muitos anos e admiro. Me considero amigo dele. Ele que é da mesma faculdade que o meu irmão mais novo. Os 2 são veterinários da USP. E foi um prazer muito bom ouvir, relembrar muita coisa, muita história boa. Você, William, agora as suas despedidas e depois o microfone para o nosso convidado. É isso aí, faço de suas palavras as minhas, porque eu tinha muita coisa para perguntar para o senhor Valdir e foi um bate-papo maravilhoso, muito agradável. Espero que a gente tenha nova oportunidade aqui nesse mesmo local. Se Deus quiser. Agradecer ao senhor, agradecer ao Rildo. É hora de dar tchau, você sabe que é aquele momento onde você aparece e isso, dá o seu tchauzinho aí. E seu Valdir, por favor, as considerações finais, porque... Para mim, primeiro foi uma grata satisfação pelo convite, né? Rever amigos e ainda mais o neto do Sebastiãozinho, né? E prazer é todo meu. O Paulo está bem? Tá bem. Tá bem? Então, eu fico grato, né, pela oportunidade. E como vai ficar no museu, que você citou no início, eu queria só fazer um agradecimento, que a oportunidade é rara. A câmera tá aí. Um agradecimento à minha equipe de governo, porque o Valdir mesmo só inventava a moda, porque quem fazia as coisas era o time, né? Eu tive um belíssimo vice-prefeito, que é o Fernando Hasegawa, muito boa gente, com enorme experiência de legislativo, né? Tivemos o apoio na época do Manuel Chicaoca, que era o presidente da coisa. Tivemos que, como a Constituição, ela foi promulgada
em 5 de outubro, 8 de outubro, 5 de outubro de 88, nós tivemos uma carga muito grande para preparar como é que se fala, a Constituinte Estadual, a Constituinte Municipal, para depois fazer a lei orgânica. Isso exigiu muita coisa da nossa parte, uma dedicação enorme. E fora, criamos o PROCON, o Conselho Tutelar, tudo é lei da nossa época, tudo foi montado na nossa época, isso aí. Né? E outras coisas que a gente não lembra assim no momento, mas estou à disposição para tomar um chopinho e contar mais os causos da prefeitura. Maravilha. Bom, é isso aí, gente. Um grande podcast aí. Tenho certeza que foi um dos melhores aqui que nós tivemos gravando. E não se esqueça de inscrever, né? Mandar para aquele amigo lá que gosta muito desse tipo de assunto, compartilhar tudo aquilo, sininho, né? O like. E esperamos vocês todos no próximo podcast Vale em Pauta.